Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu estou trazendo essa aula inicial sobre o Poder Legislativo e a minha intenção é fazer com que a gente possa compreender de forma mais fácil, descomplicada. E eu creio que essas aulas que eu pretendo gravar vão servir tanto para quem está cursando, fazendo um curso de Direito, né? Como para pessoas que vão prestar concursos, certo? O assunto Poder Legislativo ele está presente em diversos concursos e ele tem muita importância. Então vamos dar início. Eu pretendo descomplicar para que a gente possa de fato entender e enraizar isso na gente. Tudo bem? Então vamos lá. O Poder Legislativo ele compõe parte da organização do Estado, né? Nós temos como poderes o poder executivo, judiciário e legislativo, cada um com sua função, certo? Eles vêm do sistema criado de pesos e contrapesos. O que isso quer dizer? Que um regula o outro. Esse sistema ele foi adotado pelo Brasil nessa visão de que nenhum poder se sobressaia sobre o outro, nenhum seja maior do que o outro e um possa regular o outro. E cada um possui suas funções. Existem as funções típicas e atípicas. As funções típicas do poder legislativo é de legislar e fiscalizar, né? A criação de leis, por exemplo. Ele cria leis, então ele legisla. E as funções atípicas, por exemplo, administrar e julgar. Um exemplo de procedimento atípico que ele realiza é o processo de impeachment do presidente da República em caso de improbidade administrativa, por exemplo, né? Existem também as estruturas legislativas. Elas são divididas em unicamerais e bicamerais. O Brasil, na questão de estrutura da União, nós temos a adoção do sistema bicameral, que é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eles dois juntos formam um Congresso Nacional. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles adotam uma estrutura chamada unicameral, né? Adotam a estrutura unicameral. O estado, com os deputados estaduais, eles possuem assembleias legislativas. As câmaras municipais possuem os vereadores. E o Distrito Federal, ele possui uma característica que ele vai especial, né? E ele possui a chamada Câmara Legislativa. É muito importante a gente lembrar disso, porque a gente pode confundir e trazer o Distrito Federal tendo uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Municipal, mas na verdade não. Ele possui uma Câmara Legislativa. Como eu citei anteriormente, o Poder Legislativo Federal ele é composto pelo Senado Federal e pelos deputados federais, né? Então vamos falar um pouco acerca de cada um deles. Eu trouxe de forma bem resumida em tópicos as principais informações em frases chaves que podem nos conduzir a todo o resto. Então vamos lá. O Senado Federal ele é representante dos estados e do Distrito Federal. O Distrito Federal e os estados eles possuem, cada um deles, 3 senadores. Então, são 3 senadores por estado e o Distrito Federal também possui 3. Quando nós pegamos e fazemos as somas, somando todos os estados e o Distrito Federal, nós vamos obter um total de 81 senadores. O sistema de eleição é majoritário, então ganha a eleição aquele que é eleito, aquele que possui a maior quantidade de votos. O mandato é de 8 anos. E a renovação ela é parcial. O que isso quer dizer? Em uma eleição, nós vamos ter
sendo eleito nos estados 1/3 do total de senadores. E na outra eleição, 2/3. Nós sabemos que as eleições elas acontecem de 4 em 4 anos. Então, em um período vai entrar um senador por estado e no outro período vão entrar 2 senadores. Cada senador ele é eleito junto com 2 suplentes. E a idade mínima para se tornar elegível ao cargo de senador é de 35 anos. Muito importante. E agora nós vamos para a Câmara dos Deputados. Ela representa o povo, né? E nós possuímos um número de representantes variável de acordo com a população, de no mínimo 8 representantes e no máximo 70. Pode vir a pergunta para a gente, mas como que eu vou saber qual estado vai possuir o mínimo ou o máximo? Qual estado, quanto que eu vou atribuir, quantos deputados eu vou atribuir para cada estado? Nós fazemos essa atribuição, essa quantidade é fixada por lei complementar, certo? Proporcionalmente à população, procedendo os ajustes necessários no ano anterior à eleição. Então, há uma lei complementar, certo? Que visa a quantidade, trazendo proporcionalmente à população, fazendo os ajustes necessários, caso mude, no ano anterior à eleição. Então, um ano antes das eleições, a gente vai ter essa lei complementar fixando a quantidade de representantes. Fazendo com que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 e mais de 70 deputados. Caso surja a criação de territórios federais, neles vão haver 4 deputados. O total de deputados federais que nós temos atualmente são de 513 deputados e eles são eleitos de forma proporcional, diferente dos senadores que são de forma majoritária. O sistema de eleição proporcional ele funciona da seguinte forma. O eleitor ele pode votar tanto no candidato quanto no partido. E as vagas elas vão ser distribuídas proporcionalmente de acordo com o número de votos recebidos. Então, aquele partido que receber a maior quantidade de vagas, ele tem a maior quantidade de cadeiras compostas por seus representantes. Então, ele vai colocar mais pessoas lá dentro. O mandato, diferente também dos senadores, é de 4 anos e a renovação do mandato é a cada 4 anos. Né? O suplente, nesse caso, é o mais votado na legenda e a idade mínima é de 21 anos para se tornar um deputado federal. Ok? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos entender o que se trata de legislatura e sessões legislativas. Nós temos que a legislatura é uma soma de 4 sessões legislativas. Né? Uma sessão legislativa é a representatividade de um ano legislativo. Cada legislatura terá duração de 4 anos, de acordo com o artigo 44 da Constituição Federal. Nós temos as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias. As ordinárias, elas se compõem, são divididas, o período do dia 2 de fevereiro, é o início, até o dia 17 de julho. E aí há um recesso, volta no dia 1º de agosto e vai até dia 22 de dezembro. As sessões extraordinárias ocorrem quando o Congresso Nacional
ele é convocado fora do período das sessões legislativas ordinárias. A convocação extraordinária interrompe o recesso parlamentar. Então é importante a gente decorar, cai em prova também, sobre a questão das sessões legislativas. É bastante importante frisar as datas, que elas vão do dia 2 de fevereiro até o dia 17 de julho e começam novamente do dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. É importante ressaltar também que os deputados federais, eles possuem, durante o mandato deles, uma legislatura. Já os senadores possuem 2, porque eles gozam do período de 8 anos de mandato. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha destravado um pouco na mente de vocês essa parte inicial sobre o Poder Legislativo. Espero vocês na próxima e qualquer coisa comente aí embaixo aí.